Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los por aqui para mais um encontro, mais um Café com Frankl. Agora são 6h20. Se estiver tudo ok aí com a transmissão, aqueles que estiverem chegando, por gentileza, já me avisem. Bom dia, Simone, bom dia, Campreira, bom dia, Edna. Bom dia, Fá Ferreira, sempre presente. Bom dia, Carol Duarte PC. Tudo bem, Carol? A Fá de Oliveira. Excelente. Tá legal aí pra vocês? Vídeo e áudio. Tá tudo bem? Que bom, obrigado pelo retorno. Então, vamos lá, vamos para mais um programa, mais um encontro. Essas últimas semanas nós não tivemos Café com Frankl, até porque eu estava viajando, estava no estrangeiro e, enfim, estava praticamente impossível fazer por lá. Mas cá estamos para retomar as nossas atividades. É sempre uma alegria recebê-los, é sempre muito bom tê-los aqui em nosso programa. Não esqueçam que uma forma muito oportuna, muito interessante, de vocês levarem adiante conteúdos como esse é mandando um aviãozinho para as pessoas durante a live mesmo. Você pode ir disparando aviãozinho aqui no canto inferior direito da tela, também curtindo, comentando, enfim, para aumentar o engajamento, tá certo? Então, bora! Bom, o que eu quero falar hoje com vocês? Sobre a importância de todos nós termos claro qual a nossa filosofia de vida. Mas nós não só devemos ter claro qual a nossa filosofia de vida, como, evidentemente, aprender a desenvolver uma boa filosofia de vida. A verdade é que todos nós trazemos algumas máximas, algumas premissas. Todos nós, queiramos ou não, saibamos ou não disso, temos uma visão de mundo, temos uma visão de pessoa. Ela pode ser mais ou menos rica, mais ou menos adequada, tá? Pode ser mais ou menos frutuosa, pode ser uma filosofia de vida mais plena, mais otimista, mais realista, bem como pode ser uma filosofia de vida mais deturpada, mais tarada, mais niilista. E é claro, a depender da forma como eu enxergo as coisas, a depender da forma como eu analiso, julgo a realidade, as minhas ações serão uma ou outra, não tem como. Então, se faz extremamente importante que todos nós não só tenhamos aquilo que eu estou chamando de filosofia de vida, até porque todos nós, de algum modo, já a trazemos, mas é importante que todos nós saibamos construir uma boa filosofia de vida. Pensamentos, no fim das contas, geram ações. E ações é aquilo que nos constrói. É aquilo que nos promove ou nos eleva, nos promove ou nos degrada. Tá? Então nós precisamos saber, claro, assim, o que está na nossa cabeça. Como que nós administramos o mundo no nosso coração. Como nós recebemos os impactos do mundo. Como que nós gerenciamos esse mundo que constantemente se nos apresenta. Tá certo? Isso, na proposta de Frankl, é muito claro. Frankl, por diversas vezes, vai tratar desse assunto. Por exemplo, num dos textos de Frankl, no qual ele está falando sobre depressão, então aqui pegando a depressão não como um objeto de estudo nesse momento, mas como um exemplo mesmo para vocês entenderem a importância e para onde nos leva aquilo que eu estou chamando aqui de filosofia de vida. Viktor Frankl vai falar da depressão endógena, aquela depressão que tem uma causa orgânica, tá? E ele deixa isso muito claro, porque se ele falasse de uma depressão que tem como motivação, que tem como gênese um vazio existencial, uma frustração existencial, enfim, todos nós poderíamos lançar um brado como, mas também, né? Mas é claro, mas ele está pegando uma depressão endógena, uma disfunção metabólica, uma disfunção orgânica que acomete o indivíduo. Então ele falou, olha, por exemplo, num caso de depressão endógena,
existem pessoas que diante da depressão vão conseguir se distanciar da doença, vão conseguir encará-la, vão conseguir encontrar nessa afetação um convite à responsabilidade e vão conseguir fazer disso uma espécie de missão. Então existem pessoas que diante de uma depressão, por exemplo, vão conseguir se distanciar, enquanto outros vão sucumbir em decorrência e diante da depressão. E ele vai dizer assim, isso porque a questão não é a depressão em si, porque a depressão é a mesmíssima. Os dois estão com uma disfunção metabólica. Os dois estão com um problema de base orgânico. O problema não é a depressão. O fato de uma pessoa conseguir se distanciar, ceteris paribus, de sua depressão endógena, enquanto outra sucumbe a ela, não depende da depressão endógena em si, mas do aspecto existencial de cada um. Pois o indivíduo estava sempre em ação, sempre exercendo algum controle, sempre contribuindo para o desfecho da doença. Na nossa vida, nós precisamos parar com aquela ideia de que as coisas elas vêm prontas. De que ou nós somos visitados por uma realidade que é uma realidade já boa em si, como se eu tivesse recebido algo por sorte, ou então como se as coisas viessem como uma espécie de infortúnio, de um mal em si. As coisas assim, elas são o que são, no fim das contas, aquilo que nos acomete, aquilo que acontece no nosso dia constantemente, a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, são assim, meras possibilidades. Elas são o que são, sem mais, é isso. Ela não vem pronta. As realidades dessa vida, aquilo que nos acomete, não vem acabado. Aquilo surge como uma oportunidade. Oportunidade de eu me posicionar, assumir uma postura, fazer algo. As coisas assim, de verdade, elas são o que são. Tudo vai depender de como eu as vivo. E isso, vocês entendem, depende de algum modo da filosofia de vida que eu trago. Como que eu encaro essa situação? Aquilo que para alguns pode ser uma desgraça, para outros torna-se uma graça e vice-versa. Algumas pessoas crescem em meio ao sofrimento, enquanto outras sucumbem ao sofrimento. Aquilo que para alguns é um problema, para outros torna-se parte integrante ou início de uma grandiosa solução. E o que muda no fim das contas não é a coisa, é a atitude existencial, é o aspecto existencial, é como eu encaro, é como eu vejo isso. Isso sim faz com que as realidades se tornem assim, muito objetivas. A partir desse dado subjetivo, a partir daquilo que eu boto, a partir daquilo que o indivíduo coloca. Tá? Tem aquela história, né? Enfim, me lembro dela agora, talvez muitos já a tenham escutado, que é mais ou menos o seguinte, né? Acho que é um conto chinês, que vai dizer que lá para as tantas, um rapaz estava na sua casa e ele é visitado pelos seus vizinhos. Acho que a história é mais ou menos assim, tá? É visitado pelos seus vizinhos e os seus vizinhos chegam a ele e dizem assim: puxa vida, que má sorte, que grande má sorte, hein? Nós vimos que o teu cavalo acabou de evadir, acabou de fugir e correu para o campo livre. Que má sorte, hein? E o dono do cavalo, que é visitado pelos vizinhos e recebe essa notícia, e responde: olha, talvez. Acho que é isso que ele responde. Talvez. Talvez seja uma sorte. Passa um dia, o cavalo que fugiu
agora volta com muitos outros cavalos, cavalos selvagens. Eles se encontraram no campo e agora o cavalo volta para a casa do seu dono acompanhado de tantos outros. E os vizinhos vêm uma vez mais visitá-lo e dizem: puxa vida, isso sim é boa sorte. Você está com sorte, meu caro. Seu cavalo havia fugido, mas agora tantos outros cavalos chegam aqui ao seu redil. E ele responde: olha, talvez. O filho dele percebe que existem alguns cavalos selvagens lá no redil do pai e começa a cuidar dos cavalos. Tentar fazer uma doma daqueles cavalos selvagens. E lá para as tantas, tentando domar um dos cavalos, o filho cai e quebra as pernas. Os vizinhos... Os vizinhos vêm correndo. Nossa, ficamos sabendo que seu filho, tentando domar um cavalo, quebrou as pernas. Má sorte, hein? Má sorte. E ele responde uma vez mais para os seus vizinhos: talvez. Passam-se alguns dias e o exército começa a recrutar soldados para a guerra. E eles passam na casa desse homem, perguntam se ele tem algum filho que tenha idade para combater. Ele diz que sim, vão visitar o filho e percebem que o filho está acamado porque está com as duas pernas quebradas. Pronto, eles vão embora sem recrutar o garoto. E os vizinhos vêm e dizem para ele: nossa, que boa sorte. E ele diz: talvez. E por aí vai. Poderíamos contar toda uma história. Poderíamos rechear isso de criatividade e com espírito inventivo ficar pensando em realidades que vão se sucedendo de má sorte, de boa sorte, de má sorte, de boa sorte. É interessante porque, de alguma forma, essa história simplória e conhecida por muitos, ela retrata um pouco da vida, né? A vida tem esses altos e baixos, mas assim, altos e baixos talvez para os vizinhos. Para nós é uma constante para nós que aí estamos vivendo, para nós que temos responsabilidade para com esse negócio chamado vida. A minha vida. Para nós isso, no fim das contas, é assim, olha, talvez, não necessariamente isso seja um ponto alto, um ponto baixo, vai depender muito do que eu faço disso, do modo como eu encaro, do que eu decido atualizar. Se eu faço disso algo que vai me levar a uma baixa, a sucumbir, ou se eu faço disso algo que vai me levar a um crescimento profundo, sincero, interior. Frank vai dizer que as raízes de muitos problemas, muitos problemas, principalmente tratando-se de clínica em psicoterapia, a raiz de muitos problemas não é uma raiz orgânica, não é uma raiz social, não é uma raiz psíquica, de uma disfunção, de um problema externo. A raiz de muitos problemas, de praticamente todos os problemas que nós nos deparamos, é, no fim das contas, filosófico. Essa é a raiz dos problemas. Filosófico é o modo como eu encaro, é o modo como eu vejo. Aquilo se torna, entre aspas, aqui uma boa sorte ou uma má sorte a depender da atitude que eu tomo. O que alimenta muitos transtornos são, no fim das contas, as ideias erradas de vida e de mundo que o indivíduo traz. O que alimenta muitos problemas, o que faz com que os problemas na tua vida cresçam, se tornem cada vez mais terríveis, insuportáveis, pesados, densos. Não é o problema em si. É o modo como você tem encarado isso. É o olhar que você tem posto e, por consequência, as atitudes que você tem tomado. Importa muito, senhoras e senhores, que tenhamos uma boa filosofia de vida. Não fantasiosa, né? Não uma espécie de Alice no País das Maravilhas, que vive que vive com a cabeça nas nuvens, achando, né, de forma ingênua que tudo pode ser muito bom. Não. Mas uma filosofia assim realista.
que faz com que nós consigamos ter esse olhar de encanto, que faz com que nós consigamos viver uma vida mais otimista, que faz com que nós consigamos nos apresentar à vida de forma corajosa, que faz com que nós consigamos viver uma vida em primeira pessoa, de forma autêntica. Isso é extremamente importante. Volto a dizer, a raiz de muitos problemas é filosófico. É o modo como eu encaro. Sou eu que faço daquilo um problema ainda maior, intransponível. Aquilo poderia ser uma oportunidade de um grande crescimento, aquilo poderia unir, aquilo poderia me engrandecer, aquilo poderia purificar, aquilo poderia me elevar, mas não. Por conta do meu olhar top, por conta dessa minha visão baixa, por conta das minhas reclamações, das minhas murmurações, aquilo se torna ainda mais terrível. Vocês entendem? Presta atenção, tem algumas pessoas que têm algumas sentenças prontas, algumas falas prontas. Acontece alguma situação e elas soltam uma máxima, que é uma máxima de vida para elas. Aquilo de algum modo vai identificando qual que é a filosofia de vida daquele indivíduo, né? Normalmente essas sentenças prontas são sempre pessimistas, são sempre reducionistas. E você olha para a vida da pessoa e você percebe que de algum modo aquilo que ela vai professando, aquilo que ela vai dizendo, que no fim das contas é aquilo que ela crê ser o mundo, a vida e a pessoa, é aquilo que ela vai se tornando. Ela e aqueles bordões dela se tornam uma coisa só. Você consegue explicá-la, inclusive, a partir desses bordões. Por exemplo, ó, a Laura está dizendo aqui, eu tinha isso. Falava sempre, alegria de pobre dura pouco. Falava com tom de brincadeira, mas aquilo me amargava, me amargurava, na verdade. Exatamente, é isso aí. Então a gente fica repetindo alguns bordões, como esse, né, que a Laura bem colocou, alegria de pobre dura pouco, e a gente começa a acreditar que somos alguém de má sorte, acreditar que somos esses pobres que se encontram nessa sentença professada, que portanto tudo vai caminhar de mal a pior e no fim das contas toda alegria vai ser pequeníssima e logo vai se findar e vem uma outra desgraça. E assim, a questão não é que a pessoa é rica ou pobre, a questão é que a vida ela é cheia de mudanças e diante de cada uma delas eu posso me posicionar. A questão é que alguns conseguem ver nas dificuldades grandes oportunidades, enquanto outros veem nas dificuldades pedras de tropeço, né, intransponíveis. Então, volto a dizer, Viktor Frankl fala, né? Olha, o que a gente trata, por exemplo, na clínica não é a depressão, mas é a atitude que o paciente vai ter diante desta depressão. Porque se a questão fosse a doença, todos, obrigatoriamente, se o problema fosse a doença, todos que recebem um mesmo diagnóstico deveriam viver aquilo da mesmíssima forma, deveriam caminhar do mesmo modo, deveriam chegar nos mesmos pontos. E a verdade é que não, cada um vive de um modo. Por quê? Porque o problema não é a doença. A doença, no fim das contas, a doença, o problema, a dificuldade, a dor, a perda, também as alegrias e as conquistas, os eventos da nossa vida, o que eles fazem são nos revelar o que está no nosso interior, revelar a nossa disposição, revelar a nossa visão de mundo, revelar aquilo que eu trago enquanto filosofia de vida. Senhoras e senhores, isso é extremamente importante, alimentar sempre uma filosofia de vida saudável, honesta, otimista, não fantasiosa, realista. Conseguir viver esse encantamento que só de fato consegue aqueles que têm essa visão de mundo, aqueles que entendem que a cada dia novas possibilidades surgem. Possibilidades de eu me tornar melhor, de eu crescer, de eu amar, de eu perdoar, de eu recomeçar. Uma das coisas que Viktor Frankl atacava muito em seu tempo
eram filosofias baixas, baratas, pessimistas. Ele presenciou amigos seus. Tem um evento no qual ele presencia um grande amigo dele tirar a sua própria vida. Quando ele encontra esse amigo, tem notícias da morte, do suicídio desse amigo. Esse amigo está debaixo do braço com um livro de Sartre. Ele vê e fala, olha, os jovens acabam entrando em filosofias como a filosofia de Nietzsche, de Sartre, de Schopenhauer, que são pessimistas, e a vida torna-se impossível, torna-se insuportável. Eles começam a enxergar o mundo com aquela lente, e essa é uma lente que torna tudo negro, pesado, ridículo, nefasto. E realmente não dá para viver com uma filosofia de vida dessa. A pessoa vai caminhar para o autoextermínio. Ela vai machucar aqueles que estão ao seu entorno e, por fim, ela vai botar fim à sua própria vida, porque é uma filosofia que não se sustenta. E algo que de bom, de belo, de nobre que Viktor Frankl e tantos outros autores, evidentemente, nos trouxeram, são filosofias de vida que nos promovem, que nos elevam, que nos ajudam a polir os nossos olhos para que consigamos ver a beleza, a grandeza, o encanto deste mundo, dessa vida. Então, o convite que eu vos faço, na verdade, aqui é muito mais um alerta do que propor já agora um caminho terapêutico de solução, mas o alerta que eu faço a todos vocês é o seguinte: identifiquem qual tem sido a filosofia de vida de vocês, como vocês a têm construído, o que vocês têm visto, o que vocês têm lido, os bordões que vocês têm repetido. Uma das formas de identificar isso, reitero, é perceber quais são essas frases prontas, essas frasezinhas prontas, que muitas vezes você utiliza no meio de uma discussão, de uma fala. Alguém vem e te conta um problema. Vamos lá, pronto. Alguém vem e te fala um problema. Alguém vem e te traz uma desgraça. O que você diz a essa pessoa? Os bordões que surgem diante dessas falas, dessas conversas, acabam revelando aquilo que você de fato acredita. Então vamos lá, o que nós temos visto, lido, o que nós temos repetido, quais as páginas que nós temos visitado, de quais autores. De verdade, quando você for ler um autor, é importante que você veja um pouco a vida daquele autor. E pense, olha, é o tipo de vida que eu gostaria para mim? Essa vida me agrada? Ah não, mas uma coisa é o que ele escreveu, outra coisa é o que ele viveu. É evidente que não. O autor e a obra, eles se encontram. Autor e obra, eles se unem. Apresentar uma teoria sem o seu autor seria desconhecer a gestação dessa teoria e separá-la do humano, sabe? Então, assim, as coisas estão juntas. Você tem gasto tempo assistindo o que por aqui? Isso tudo vai revelando sua filosofia de vida. Agora, saiba, a gente sempre pode, uma vez que identifica, perceber os erros e buscar melhorias. O que você tem meditado ao longo do dia? Você tem meditado a fala do Bonner? Você tem meditado o último vidinho do TikTok que você tem visto? É isso que te acompanha durante algumas horas do dia? Você fica revisitando aquele tema e de alguma forma usando aquilo como alimento para ficar ruminando algo, por mais ridículo, bobo, trivial que seja? Ou você fica ao longo do dia meditando textos de grandes homens, você fica meditando páginas do Evangelho, você fica meditando verdades universais? O que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? Senhoras e senhores, bom, são 6:45, é hora de ir levar a molecada para a escola, começar as atividades por aqui. Obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. Depois, por gentileza, escrevam lá nos comentários o que vocês acharam da live, quiserem sugerir temas também para os próximos encontros, fiquem muito à vontade, bote lá no comentário. Essa live já está subindo para o feed. Uma alegria tê-los por aqui, tenham todos um bom dia, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!